Atenção, esquadrão. E aí, my friends? Chegou o dia. Estava falando desse episódio há muito tempo. E aí? Será que eles acertaram? Ou será que eles erraram? Assim como no último review, eu vou fazer esse aqui da mesma forma, porque, querendo ou não, ele traz muitas proximidades ao jogo. Então, ao invés de fazer primeiro o review do seriado e depois do jogo, eu vou fazer meio que os dois juntos, comparando aí tudo. E depois a minha opinião. O seriado começa mostrando um inverno rígido ali, neve pra caramba e tal, uma paisagem muito igual ao que a gente vê no jogo. A diferença aqui é que eles começam mostrando um homem chamado David lendo a Bíblia para o grupo dele. Quem já tinha jogado o game sabe quem esse cara é, apesar de que no jogo, até onde eu me lembro, nós não tínhamos esse background do David, né? Que ele virou meio que um pastor, um padre para a comunidade dele. Ele era o líder da comunidade dele. Isso ficou interessante. Ele mostra ser um cara calmo, talvez. Tô dando risada aqui porque vocês sabem o que vem pela frente, né? E isso é legal, tá? Então ele mostra-se esse cara aí meio pacato, o cara que ajuda os outros e tal, que mantém o grupo unido. E ele tava dando esse sermão porque o pai de uma garota faleceu. E ele vai tentando colocar um pouco mais de paz e conforto nos corações da galera ali. E aí no final a garota pergunta, né, quando que eles vão poder enterrar o pai dela. E o David ele fala, olha, o chão ainda tá muito congelado, vamos enterrar ele na primavera. E aí meio que mostra um cara olhando pro David e tal, ficam uns olhares ali e tal. Enfim, aí o pessoal sai da sala comum, vem aquele cara que tava olhando pro David ali enquanto ele falava, quando que eles iam enterrar, né, o pai da garota e tal. Esse cara se chama James, e esse cara é Troy Baker, cara. E pra quem não sabe, esse cara é o ator que interpreta o Joel no jogo. Ele que faz toda a captura facial e de movimentos e a voz do Joel. É o James aí no seriado, cara. E é muito bizarro, porque as cenas que vão vir na sequência, né, da Ellie tentando acertar o James e o James tentando acertar a Ellie, se parar pra pensar que ele é o Joel, né, cara? Tipo, a Ellie tentando pegar o Joel tentando matar a Ellie. Eu fiquei fazendo isso durante o seriado, eu não sei se mais alguém fez isso enquanto assisti esse episódio, né? Mas o David e o James conversam, né? O David pergunta pro James como é que tá os suprimentos de comida, né? De carne. E aí o James fala, olha, a coisa tá feia, né? Por mais que a cidade esteja guardando o máximo que pode e tal, a gente vai conseguir ter aí comida para mais uma semana, enfim. O James fala pro David que, olha, o pessoal ainda acredita em você, David. Eles só estão com medo. E aí o David faz um certo questionamento pro próprio James, para ver se ele também tá nessa e tal. O James fala, cara, eu também acredito ainda, confio em você. Enfim, e eles vão tentar caçar veado, né? Tentar pegar uma carne aí para a comunidade deles. A cena corta mostra mais uma vez a Ellie cuidando do Joel. A situação do Joel não tá nada boa. Ela tenta hidratar o Joel, colocando água na boca dele ali e tal, mas a situação tá feia, cara, né? E ela sabe disso. E aí ela começa a pensar e vê que a comida tá acabando, não tem mais comida, o Joel também não tá comendo nada e ela precisa fazer alguma coisa. E ela resolve então sair para caçar. E no meio da caminhada dela, ela encontra um veado e acaba acertando um tiro no veado. No jogo, cara, isso também acontece, né? A Ellie sai para tentar conseguir comida. Ela primeiramente acaba pegando um coelho, mas ela vê que o coelho é muito pouco, ela continua tentando mais comida, ela encontra o veado, vai caçando o veado, né? Vai tentando ir atrás dele e tal. E acerta o veado com uma flecha. O veado acaba fugindo em ambas as ocasiões. E a Ellie vai seguindo
a trilha de sangue. No caso do seriado, o David e o James acabam encontrando o viado antes. Eles já estão ao lado do cadáver quando eles são surpreendidos pela Ellie. A Ellie rende os dois. Aí eles têm uma conversa meio tensa. O David fala, né, sobre a situação da comunidade dele, que ele tem muitas bocas para alimentar. A Ellie manda um migué, fala, putz, eu também tenho muitas bocas para alimentar e tal. Vamos fazer um acordo. O cara tenta trazer a Ellie pro vilarejo dele. A Ellie fala que não vai seguir ninguém e tal. Aí a Ellie acaba fazendo um trato com o cara, que eles podem ter a carne do viado, se eles conseguirem remédios. Aí o David pede pro James ir buscar remédio, né? O James fica meio... Porra, como assim, cara? Aí o David fala, cara, vai lá, busca as coisas e traz pra gente aqui. A Ellie fica todo esse momento apontando a arma pros dois e o James, meio receoso, sai buscar os remédios pra Ellie. A Ellie tá desesperada para tentar consertar, curar o Joe, né? No jogo, a Ellie vai atrás do veado, o veado tá caído lá, e ela escuta um barulho, e aí o James e o David aparecem, eles estavam escondidos. A conversa deles no jogo é praticamente parecida, também o James vai buscar remédio e trazer pra Ellie, enquanto ela fica ali rendendo o David. No jogo, quando eles vão se abrigar do frio, eles estão trocando uma ideia lá e eles são atacados por hordas de infectados. Isso faz com que eles tenham que fugir em certo ponto daquela casa ali. Mas vou parar por aqui. Vamos voltar pro seriado. O seriado não tem nada de ataque de infectados, né? O David vai tentando convencer a Ellie, vai tentando se aproximar dela, falando que é realmente complicado confiar em estranhos e tal, mas vai tentando jogar aquela conversinha pra cima da Ellie, mas a Ellie, pô, muito sagaz, muito ligeira, né, sempre se desvencilhando de forma certeira do cara. Bom, nessa conversa o David fala sobre ele ter começado a acreditar em Deus, a Ellie fala, putz, com todo esse apocalipse acontecendo e você ainda acredita nessas baboseiras, né? E aí o David fala, olha, na verdade eu comecei a acreditar depois que o apocalipse aconteceu, né? Até então eu não acreditava. Ele era um professor e depois virou um pregador. E no seriado ela fala, então você foi de teacher para preacher? E aqui eu falei, ele foi de professor a pregador. Já dá pra fazer uma... Eu não sei como é que eles dublaram isso que eu assisto em legendado, né, cara? E você foi de professor a pastor por quê? Só porque rima? É isso aí. Mas deve ter sido parecido, né, cara? Enfim, tô viajando aqui. O David vai contando, né, que eles moravam numa zona de quarentena, só que essa zona de quarentena começou a guerrear vagalumes e Fedra, ela acabou sendo destruída, eles tiveram que sair de lá. Pegaram o grupo deles, começaram a caminhar e de pontos em pontos eles foram cada vez mais pegando mais pessoas, né, para irem agregando ao grupo. Quando vinham sacadores eles tinham que se mudar e assim eles foram indo. E aí a Ellie fala sobre quanta sorte eles têm, né? E o David fala que sorte, isso não existe, né? E eu creio que tudo acontece por um motivo. A Ellie dá uma risada e o David fala, pô, eu tô falando sério, posso provar. Aí ele começa a contar uma historinha, que eles não esperavam que o inverno fosse tão rigoroso, e que ele tinha mandado um grupo de pessoas, né, para tentar pegar suprimentos, só que muitos deles foram mortos, né, poucos voltaram com vida, e os que voltaram falaram que tinha um cara louco, matando todo mundo, e junto com esse cara louco tinha uma criança. A Ellie, nesse momento, né, já dá aquela regalada no olho, viu que o bicho vai pegar. E nessa o David já fala, James, pode abaixar a arma. A Ellie já tá nervosa, tenta apontar a arma pro James, fica aquela situação sinistra e tal. O David repete, né, pode abaixar a arma. Você trouxe o remédio, deu o remédio pra garota. O James pega os remédios, joga pra Ellie, ela pega os remédios no chão e vaza. E o David faz isso para rastrear ela, para deixar ela fazer o caminho para que eles encontrem o Joe. No jogo, a Ellie também fala da sorte, só que ela fala da sorte depois que eles conseguem
acabaram com aquele ataque de infectados que eu tinha comentado antes, né? Quando eles vão pra casa, então eles começam a ser atacados por vários infectados, eles têm que fugir, eles vão passando por toda aquela região ali fugindo e matando infectados, e eles conseguem sobreviver, matam todos os infectados da região. E aí a Ellie fala que eles tiveram sorte e o cara fala, putz, sorte, eu não acredito nisso e tal. E ele também conta a história sobre o cara louco que matou os homens dele e tal. Também tem a cena dele pedindo pro James abaixar a arma, né? Ele também manda o James entregar o remédio pra Ellie, a Ellie também pega os remédios e volta pra curar o Joel. No seriado, a Ellie não sabe ao certo como mexer com o remédio, ela meio que vai na louca ali e tenta injetar a agulha onde ela acha que deve ser injetada. No jogo ela faz isso parecendo que ela tem um pouco mais de ciência do que ela tá fazendo, lembrando que ela tava num colégio militar, então não é tão maluco você imaginar que as crianças não foram treinadas no colégio militar da Fedra, primeiro socorro, sobrevivência, enfim, talvez ela tivesse realmente alguma ideia do que fazer em situações como essa. Não que isso seja ruim ou bom, acho que as duas versões são interessantes, tá? No seriado, depois que ela aplica os medicamentos, ela dorme meio que abraçada e deitando no peito do Joel. E no jogo ela deita do lado do Joel e deixa a mão em cima do peito dele ali, mostrando que, putz, quanto ela se importa com o Joel, né? Aí, depois dessa cena, eles mostram o pessoal fazendo a comida lá na comunidade do David, né? Mostrando que os suprimentos estão acabando, a carne tá ficando escassa, o molho tá acabando, a situação da comunidade do David tá cada vez pior. Ele começa a dar um discurso falando que eles encontraram a garota, tinha sido responsável pelas mortes do pessoal dele, né? Inclusive aquele pai da garota do início do episódio foi uma das pessoas que o Joel tinha matado. E aí o David fala que eles vão rastrear a garota no dia seguinte para encontrá-los, né? E aí a menina do grupo do David, que teve o pai assassinado pelo Joel, começa a falar que eles têm que matar e tal, tem que acabar com eles. E aí o David vai lá e dá uma chulapada na cara da garota. Depois ele fala, olha, eu sei que você perdeu seu pai, mas você tem que entender que você ainda tem um pai. E você tem que respeitar ele quando ele tá falando. Ele dá meio que um sermãozão em todo mundo, ele se acha o pai desse grupo. E aí eles começam a fazer a refeição deles. Eles começam a comer aquilo lá. No dia seguinte, a Ellie tá ali ao lado do Joel, né? O Joel ainda apagadaço. E aí ela vê que pessoas chegaram na localização dela e ela vê que é o David e os homens dele. Então eles conseguiram rastrear ela e eles vão atrás para tentar acabar com o Joel, mas o David quer a Ellie viva. A Ellie fala pro Joel, olha Joel, pelo amor de Deus, se alguém entrar aqui, acaba com a raça deles, né? Deixa uma faca em cima do peito do Joel. O Joel tá tipo em Nárnia ali, ele tá meio delirando ainda, com os olhos cerrados ali, olhando a Ellie, o que ela tá falando. Ela tenta esconder a porta do Joel, empurrando um armário na frente da porta. Ela pega o cavalo que trouxe eles até ali e tenta chamar a atenção do pessoal. E ela vai tentando fugir. O pessoal tem que tomar cuidado para não matar ela. E aí é a cena que o James dá um tiro e mata o cavalo da Ellie, né? O James, que é o Troy Baker, que interpreta o Joel. Nessa cena, quando eu tava assistindo, eu falei, caraca, o Joel tá tentando atirar na Ellie, cara. Mas enfim, cara, ele acerta o tiro do cavalo, a Ellie cai, toma um pacote sinistro. A Ellie, depois do pacote, está meio grogue, e aí o grupo do David se aproxima da Ellie. O pessoal fala pro James matar ela. O James carrega a arma pra disparar e acabar com a garota, né? Porque o James não concorda em levar essa garota para a cidade deles, né? Porque é mais uma boca para alimentar e eles já estão ferrados de suprimentos. E aí quando o James está prestes a matar a Ellie, o David dá um tiro para cima e todo mundo para ali. O David pega a Ellie no colo, fala pros caras, olha, se vocês estão com raiva, querem vingança, divirtam-se, procurem o cara, no caso o Joel, né? E eu vou levar ela para a cidade. E aí o pessoal começa a tentar ir de porta em porta e procurando o Joel.
Bom, no jogo a Ellie vê os caras também, ela percebe que eles seguiram os rastros dela, ela fala pro Joel que ela vai tentar despistar eles, só que o Joel tá em Nárnia, nem olhar a Ellie ele olha, né? No jogo o Joel praticamente permanece com os olhos fechados o tempo inteiro. E a Ellie também pega o cavalo e tenta despistar os caras, ela começa a sair disparada. No game, cara, você também vê esse conflito de ordens, tanto no seriado quanto no jogo. O pessoal começa a questionar as certas intenções do David. E quando a Ellie no game começa a fugir com um cavalo, os caras ficam meio assim, se eles atiram pra matar ou não, os caras, e você escuta eles falando, olha, pode atirar, cara. O David tá maluco, né? Atira nela. E eles começam a tentar matar a Ellie, e a Ellie vai tentando fugir, até que também disparam no cavalo, e o cavalo cai num barranco morto já, ele também cai, só que ela continua tentando fugir no jogo, né? Por ali ela vai encontrando diversos homens do David no caminho, vai matando eles, vai passando às vezes na furtividade, até que ela chega numa das construções ali da cidade do David, que eles ficavam, e ela tenta fugir e ela acaba sendo capturada pelo próprio David, que apaga Ellie com um mata-leão. Então essa é a diferença aí entre o seriado e o jogo. Bom, voltando pro seriado, os homens do David começam a tentar fazer essa busca pelo Joel. Isso já na sequência. Então enquanto no game mostra essa fuga da Ellie, etc e tal, tudo que eu contei agora, no seriado a coisa é bem mais rápida. E o Joel, o cara, consegue ali se recuperar a tempo antes de ser assassinado. Então ele nota que tem gente entrando na casa, ele pega a faca que a Ellie tinha deixado pra ele, se esconde e ele acaba matando o cara que encontra o lugar que ele estava escondido. No seriado a gente chega na parte que aparece a Ellie dentro daquela cela dela, e ali a gente tem uma conversa muito parecida também com o que a gente tem no jogo. O David continua tentando saber qual que é o nome da Ellie, né? Que ela não contou até agora. Ele fala que ela pode fazer parte do bando dele. E ele fala, olha, eu tô te oferecendo uma saída aqui, né? Confia em mim e tal. E a cena corta mais uma vez pro Joel, o Joel fugindo da emboscada que ele tá sofrendo. E aí um cara tá tentando localizar o Joel, ele vê um amigo dele caído no chão, ele tenta ver qual que é a situação do amigo dele, e esse cara é surpreendido pelo Joel. E aqui, mais uma vez, uma cena muito parecida com o jogo, né? O Joel tem os dois caras ali presos, ele tá batendo muito em um, o outro fica assistindo, né? O Joel fazendo aquilo e tal, ele começa a perguntar, cadê a Ellie? O cara tenta dar um perdido, falando que não sabe onde é que ela é. A Ellie tá, o Joel pega a faca, enfia ali perto do joelho do cara, né? Falando, olha, é melhor você falar a verdade, senão eu vou arrancar teu joelho e tal. E aí o cara começa a dar as coordenadas pro Joel. O Joel pega um mapa, né? Pega uma faca, coloca a faca na boca do cara, faz o cara apontar ali no mapa qual que é a localização da Ellie e fala, olha, é melhor você falar a verdade que se teu amigo apontar para outro lugar, vocês estão ferrados, né? E nessa, o cara aponta com a faca, o Joel acaba assassinando esse cara. E o outro cara começa a falar, pô, mas ele te disse e tal, não sei o quê. E aí o Joel acaba matando o outro cara também, falando que, olha, eu confio no que o teu amigo me disse, né? Ele mata os dois caras ali, não deixa ninguém vivo e vai atrás da Ellie. No jogo, cara, é praticamente a mesma cena. Ficou muito maneiro a fidelidade dessa cena. A única diferença aqui é a frequência de troca entre a Ellie e o Joel. No jogo você joga grandes partes com a Ellie, depois com o Joel, mas no geral, cara, aconteceu muito igualzinho ao game. No seriado, voltando pra ele, a Ellie tá tentando escapar e no que ela tá tentando escapar, ela vê uma parada que assusta ela pra caramba, que é uma orelha humana. E ela vê que os caras ali estão se alimentando de carne humana. E nesse momento, o David aparece, entra na sala que ela tá, joga um prato de comida por debaixo da cela e ele vê que a Ellie tá assustada olhando fixamente para uma coisa, ele olha para ver o que é e ele vê que ela enxergou ali pedaços humanos. E aí ela pergunta pro cara se ele vai fazer picadinho dela, né? E o David fala que prefere não fazer picadinho da Ellie. Aí o David começa o discurso dele, né? Que ele não se sente orgulhoso do que ele tá tendo que fazer para manter o pessoal dele vivo, no caso, canibalismo
A Ellie indignada com o que os caras estão fazendo, gritando contra o David e tal. O David fala, olha, a gente faz o que é necessário. Eu e você somos muito parecidos. E ele começa a jogar um monte de migué em cima da Ellie para tentar trazer a Ellie pro lado dele. Falando até que, olha, se ela aceitar ficar junto com eles e tal, ele pode até falar pro pessoal dele parar de tentar procurar o Joel. E aí ele vai, né, dando a entender que tá acreditando em toda aquela conversa do cara, etc e tal. E o cara falando, olha, você é forte, eu preciso de alguém assim do meu lado. Todo o meu grupo são ovelhas, né? Eu preciso de alguém igual a mim para guiar eles, para cuidar deles. E nisso ele vai se aproximando da cela da Ellie, coloca a mão na grade. A Ellie vai escutando tudo aquilo ali, também coloca a mão dela na grade. E aí o cara pega a mão dele e começa e coloca sob a mão da Ellie, né? Falando que, putz, imagine as coisas que nós poderíamos, a vida que nós poderíamos construir juntos. Insinuando ali. Cara, dá uma raiva, né, cara? No jogo já dava uma raiva, aqui também dá uma raiva, insinuando que ele e ela, né, poderiam ser ali um casal. A Ellie, assim como no jogo também, coloca a outra mão dela sob a mão do cara, e nesse momento ela quebra o dedo do cara e tenta pegar a chave da cela da cintura dele. O cara pega a Ellie com muita força pelo braço e bate ela, a cara dela contra a grade várias vezes. E ele fala, olha, como é que você tinha dito pra mim mesmo? Você tinha perguntado se eu ia fazer picadinhos de você, né, e tal. O cara vaza putaço. Antes do cara vazar, a Ellie fala assim, você queria saber o meu nome, né? Ellie. Ellie é o nome da desgraçada que quebrou o seu dedo. E aí o cara sai putaço e tal, e a cena corta pro Joel. O Joel vai tentando encontrar a Ellie no paradeiro que os caras tinham dado, né, no mapa. A cena do jogo da cela é praticamente idêntica, cara. E a conversa deles também. Muitos pontos extremamente iguais. A diferença é que a Ellie acaba vendo, se eu não me engano, o James cortando um pedaço de um cara. O James está cortando o cadáver humano ali na frente da cela da Ellie. Então a Ellie vê isso acontecendo. No seriado ela vê a orelha, né, no chão. Mas a conversa do David e da Ellie é muito parecida, as coisas que acontecem são extremamente parecidas e próximas. Na parte do Joel, que aparece na sequência ali no seriado, também é muito parecido, o Joel tentando encontrar a Ellie. As cenas são parecidas, a ambientação, né, o cenário. A diferença é que no jogo, o Joel acaba encontrando muitos homens do David no caminho. Então você tem mais partes de tiroteio no game do que no seriado. No seriado, o Joel vai avançando pela cidade ali, e a cidade está mais deserta. Não tem tantas patrulhas do David assim. Bom, a outra coisa é legal de mencionar aqui, é que aqui também aparece a cena do Joel encontrando humanos pendurados que a galera usava para fazer as carnes, né, as refeições. Eu quero comentar sobre essa cena depois, quando der o meu parecer. Mas enfim, então o Joel vai passando por todas essas atrocidades aí do grupo do David, e a cena volta mais uma vez pra Ellie. Aparece o David e o James pegando ela à força, jogando ela em cima da mesa, onde eles cortam as pessoas, né? A Ellie acaba mordendo a mão do David, eles jogam ela com violência em cima da mesa, seguram ela, ela começa a gritar que ela tá infectada. O David já pega aquele facão de açougueiro, faz que vai dar uma facada na Ellie e crava a faca do lado dela. Ele olha pra mão dele e ela fala, você também tá infectado agora e tal. E o David pega, levanta a manga da Ellie, vê que ela tá mordida. O David não acredita, né? Porque, pô, ela já devia ter sido transformada. Todo o tempo que ela passou presa, né? Isso é mentira. Aí o James fala, puta, isso é muito real pra mim. E nesse momento de desatenção, a Ellie pega aquele facão de açougueiro que o David tinha cravado do lado dela e acerta uma facada no pescoço do James. O David tenta fazer alguns disparos contra ela e ela consegue fugir. E aqui, cara, foi espetacular a qualidade do cenário que os caras fizeram. É exatamente igual, cara. Bom, ela foge, né? Ela acaba pegando um pedaço de madeira ali em brasa pra tentar jogar no David e tal. O David com o cutelo na mão. Ela erra o arremesso contra o David. E aí aquela madeira em brasa acaba começando a atear fogo naquele restaurante que eles estão. No jogo, quando a Ellie foge,
ela ainda passa por várias partes externas da cidade ali, do grupo do David, né? Como se ela não tivesse dentro desse restaurante. E aí quando ela entra no restaurante, né, ela vai tentar abrir uma das portas do restaurante e o David acaba surpreendendo ela. A Ellie consegue meio que segurar a arma dele e tal, eles vão brigando, eles batem nos lampiões, né, que caem no chão e os lampiões começam a atear fogo no restaurante. Então, essa diferença aí no seriado, praticamente tudo faz parte do mesmo complexo que a Ellie tá, né? E no jogo a Ellie tem que ainda passar por outros lugares da cidade até então chegar no restaurante. Aí a Ellie, no seriado, ela sai correndo por esse restaurante, se escondendo do David, né? Ela consegue encontrar uma faca. E aí o David vai bravejando um monte de coisas e tal, que ele é um cara bom, e que não sei o que lá, e que agora ele tinha mudado de ideia, que a Ellie... ele queria a Ellie como uma filhinha dele, que ele ia manter ela por perto para ensinar ela como as coisas têm que ser e tal. E nessa Ellie sai correndo e dá uma facada no estômago dele. Ele arremessa ela no chão, a faca dele, o cutelo dele acaba caindo também. O cara cai por cima da Ellie e vai prendendo os braços dela. E quando ele começa a tentar começar a violentar a Ellie, cara, a Ellie desesperada consegue segurar o cutelo do David, cara, e começa a desferir várias e várias cuteladas na cabeça do David, cara. A cena é bem forte e no jogo é bem próximo, tá? No jogo a Ellie vai tentando se desvencilhar do David, se escondendo, né? Você tem uma mecânica ali de acertar o David algumas vezes com uma facada, né? Se dá uma facada, se esconde, dá a facada, se esconde até a última facada. O David também joga ele no chão, os dois caem, o David cai por cima dela e tal. Ele vai tentando enforcar a Ellie e a Ellie nesse momento consegue pegar o cutelo do David também, desfere vários golpes na cabeça dele. No seriado daí, a Ellie sai desse restaurante em chamas e quando ela sai, o Joe acaba surpreendendo ela pelas costas, né? Ela tá assustada ainda, tá naquele estágio de pânico e tal. O Joe fala, sou eu, fica calma, calma. Aí ele vai tentando meio que tentar falar o que o David ia tentar fazer com ela e tal. Ele fala, olha, tá tudo bem, abraça ela, né? E os dois saem caminhando. No jogo, acontece a cena bem parecida, só que eles estão ainda dentro do restaurante, né? Logo depois que a Ellie tá macetando a cabeça do David com um cutelo, o Joe já aparece ali, ela também se assusta, né, e tal. O Joe também acaba confortando ela logo depois dessa situação sinistra. Aqui só o que eu queria pontuar é que no jogo tem um detalhe muito bom, eu não sei se a gente vai conseguir colocar isso no YouTube por conta de direitos autorais de música, mas a construção dessa cena no jogo eu achei massa, principalmente pela trilha sonora do momento. Para vocês que estão assistindo o seriado, para vocês que já jogaram game, sabem que tem aquele violãozinho famoso, né? O violãozinho que vai tocando várias músicas diferenciadas durante o gameplay, né? No seriado eles colocam esse violãozinho ali, dedilhado também, em várias cenas e tal. E aí no game, cara, tem essa cena do cutelo. A música foi sensacional e genial a sacada. Talvez você não tenha percebido. Mas é o seguinte, quando a Ellie tá ali, dando cutelada, o dedilhar do violão, ele tá fora do ritmo, ele tá desconexo, representando o estado psicológico e emocional da Ellie. O dedilhar tá bagunçado. E aí quando o Joel chega e abraça a Ellie, confortando, trazendo paz de novo para ela, colocando ela de volta nos eixos, você nota que o dedilhar do violão vai voltando a uma harmonia. Ellie! Para! Para! Não toque em mim! Não! Sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Joel.
foi um toque no jogo que eu achei fenomenal. Eu queria muito ver se eles iam fazer isso no seriado. Infelizmente não fizeram. Cara, foi aquele toque de genialidade no game. Mas e aí? Depois de todos esses episódios, eu falando aqui pra vocês, putz, tomara que os caras não ferrem com o cara da casa pegando fogo, lembram? Vocês que estão assistindo todos os reviews aí, há quanto tempo eu tô falando isso, cara? E aí, ficou bom ou não ficou bom? Ficou muito ruim. A adaptação ficou horrível, na minha opinião. Ótimo, cara. Ficou muito bom, cara. Essa adaptação ficou excepcional. 3 acertos consecutivos. Meu Deus, Mavi, como assim 3, cara? Eu estou achando a série muito boa, todos os episódios. Não tem problema, cara. Eu estou falando 3 acertos consecutivos porque nos meus outros reviews, se você assistir, você vai entender que eu não gostei de tudo que eles colocaram aí. Mas aqui é o 3º acerto consecutivo, na minha opinião, cara. E mais uma vez, cara, vou trazer o comparativo com o episódio dos caçadores, cara. Pra mim, os caçadores foram... Cara, eles foram destruídos na adaptação. Aquela Kathleen é horrível, cara. Aqui, o David, cara. Primeiro, tudo é um conjunto muito importante pro espectador, cara. Para você convencer o espectador do que ele está assistindo. Para você deixar o espectador imerso na história que você está contando. Todos os detalhes importam, cara. Todos. Para você que está assistindo, olhar aquilo e falar, puta, isso realmente é crível, né? Ou não, isso para mim não me vendeu a ideia. O David é um cara que ele aparece em um episódio. Eles deram um certo backgroundzinho ali pra ele, algo que soa muito crível, ainda mais pra personalidade dele. Por mais que no jogo você não tenha tido essa vibe de religião, digamos assim, do David, né? Aqui no seriado eles trazem isso e tentam representar isso como o pai do grupo, mas eles trazem aí o David de uma forma muito similar ao game. Um cara que tem uma fala branda, calma, tranquila, mas que esconde segredos terríveis. No jogo, não dá pra saber, a princípio o que dava a entender é que todos sabiam do grupo do David que eles comiam carne humana. No seriado eles fizeram isso ser escondido. Legal, uma adaptação legal. Inclusive o pai da garota lá, que tinha falecido, que o David falou que eles iam enterrar o pai dela na primavera, e enterrar nada, né, cara? Se duvidar, aquela cena que eles aparecem comendo é o pai da garota que eles estão mandando pra dentro, cara. Então, assim, a adaptação ficou muito legal, cara. Essa nova face do David, né, de ser o pai daquele grupo, etc e tal, ficou interessante. Eles mesclaram com a personalidade que o personagem tinha no jogo, que era muito legal, cara, porque você via um cara falando de voz mansa, né, falando tranquilamente e tal, mas que ele tinha segredos e uma personalidade sinistra escondida. O ator que os caras escolheram foi ideal, cara, pro papel. A fisionomia do cara passa tudo isso que eu falei agora. E é algo que a Kathleen, mano, a Kathleen primeiro não existia no jogo. A atriz, cara, não passava e tinha essa credibilidade pra comandar um bando dos caçadores, cara. Que era outro bando, cara, sinistro no jogo. Só que no seriado ele foi um bando completamente random, né? Se tivesse ou não tivesse aquele bando, não afetaria nada na história. Agora, quão pesado você que estava assistindo, quando você começou a ver o que os caras faziam de comer, né? Praticar canibalismo. Você viu o Joe encontrando os cadáveres das pessoas pendurados de ponta cabeça, cara, como se fosse gado. Porra, isso é foda, cara. Isso é tenso. Isso traz uma ambientação sinistra, e que era assim no jogo. E isso não teve nos Caçadores, cara, porque nos Caçadores, cara, você que só assistiu o seriado e não viu o jogo, os Caçadores eram tão tensos quanto esses caras. A diferença é que os Caçadores, a princípio, não eram canais, cara. Tá? Agora, o Joe e a Ellie passaram por abatedouros dos Caçadores. Eles não penduravam pessoas como gado, mas eles deixavam corpos empilhados, cara, nus, porque eles retiravam todas as comidas, roupas, tudo que os caras tinham.
Então o Joel e a Ellie passavam por esses abatedouros, né? Era tenso os caras, né? Os caras roubavam tudo, matavam todo mundo. Devia feder a sangue a localidade dos caçadores, né? Essa vibe não veio pro seriado, cara. Os caçadores do seriado são terríveis, cara. Muito ruins. A adaptação ficou horrível, na minha opinião, né? E aqui eles acertaram. Porque eles trazem elementos, por mais rápido que seja, brother, eles trazem ali as atrocidades que o grupo desse cara fazia. Eles trouxeram as cenas pesadas do cara dando a entender que queria ter relacionamento com a Ellie. Eles trazem a cena pesadíssima da Ellie mandando ver no cutelo na cabeça do David. Eles trouxeram, cara, esse teor pesadíssimo dessas cenas, cara, desse trecho do jogo. Isso não tem na parte dos caçadores. E repito, cara, não precisava ter tiro, porrada e bomba. Era só mostrar a Ellie e o Joel tentando passar pelas partes dos caçadores, cara, mostrando as atrocidades que os caras faziam. Não precisava ter o Rambo Joel matando todo mundo lá. Não precisava, né? Então eu acho que aí, essa adaptação, cara, essa parte do jogo era muito importante. Eu tava com muitos receios, né? Como eles iriam retratar isso aqui. Eles retrataram de forma perfeita, cara. Perfeito. O teor, mais uma vez, terceiro episódio consecutivo que o teor do jogo foi trazido de forma perfeita para a adaptação, cara. Por mais que eles tenham cortado muitas cenas de tiroteio que tem no jogo, tanto da Ellie quanto do Joel, cara, tudo que era de mais importante foi trazido aqui e com o mesmo teor, a mesma carga emocional, mensagem, tudo. Foda! Esse episódio foi foda, cara. Infelizmente não foi assim com os caçadores, né? E com o episódio do Bill, já dei o meu parecer também, assista quem não viu. Cara, mas aqui esses últimos 3 episódios ficaram foda, tá? Eles conseguiram trazer o que era mais importante, mesmo alterando e tirando várias cenas, as partes principais estavam aqui. 3 acertos consecutivos sinistros, cara. Vamos ir para o último episódio e ver o que vai acontecer. Lembrando, se você não segue as nossas mídias sociais, estão aqui embaixo. A gente faz lives de gameplay na Twitch, cara, né? Façam parte da nossa comunidade. Digam aí pra mim o que vocês acharam, cara. O que vocês acharam desse episódio? Digam pra mim, cara. Gostaram do David? O que acharam do Troy Baker? O cara que faz o Joel no jogo, atuando aqui. Muito foda esse presente pros fãs, cara. Achei foda pra caramba, cara. Mas compartilha aí comigo as suas opiniões, galera. A gente volta aí no próximo review. E soldados do Esquadrão Mave, vocês estão dispensados. Até mais. No jogo é um pouco diferente. Porra, Leto.